A cada ano, aumenta o número de brasileiros diagnosticados com câncer de pele. A maioria dos casos podem ser curados através de cirurgia. E quem vai conversar conosco sobre os avanços nesse campo da medicina é o Dr. Eugênio Reis, cirurgião dermatologista. Seja bem-vindo, Dr. Eugênio. Obrigado, Paulo, pelo convite. Doutor Eugênio, o Brasil é conhecido como um dos países de grande incidência solar. Por isso, os casos de câncer de pele, que em grande parte surgem ou são agravados pelo contato com o sol, se multiplicam a cada ano. A associação, o Instituto Nacional do Câncer detectou que no ano passado 183 mil novos casos foram diagnosticados. Que tipos de câncer são esses cânceres de pele? Então, é isso mesmo, Paulo. Então, a gente tem hoje que em torno de 30% de todas as neoplasias diagnosticadas no Brasil são câncer de pele, né? E esse fenômeno ocorre, principalmente, como você falou, a gente mora num país tropical, né? Então a gente tem sol o ano inteiro e, realmente, o principal fator predisponente, então, do câncer de pele seria a exposição solar e as queimaduras solares. É comum, no consultório, cresce a procura pela cirurgia, que no caso é um cirurgião dermatologista? Sim, muito, Paulo. A gente brinca que hoje está tendo uma epidemia de câncer de pele. Isso porque a gente está tendo um envelhecimento populacional, né, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, as pessoas estão envelhecendo, né, que bom, e a gente mora num país tropical. A gente tem histórico de pessoas que se expuseram a vida inteira ao sol, né, tanto os trabalhadores que trabalham ao sol, com exposição ao sol, quanto pessoas também que têm hábitos, né, de exposição solar sem a devida fotoproteção. E, na verdade, as pessoas se cuidam muito pouco, né? O filtro solar, a gente começa a falar dele na década de 80, na verdade. Então, você vê, muitas pessoas, na verdade, viveram muito tempo da sua vida sem o filtro solar, não existia filtro solar. E, talvez no Brasil, a gente vai falar, talvez na década de 90, talvez começam a chegar os primeiros filtros solares, né? Talvez produtos com qualidade, talvez anos 2000. Então, a gente fala o quê? Que existe há 20 anos filtro solar no Brasil? Bom, quais são os sintomas do câncer de pele? Então, o câncer de pele, o principal sintoma, geralmente, que os pacientes veem, geralmente a gente fala que são feridas que aparecem na pele, são aquelas feridas de difícil cicatrização. Muitas vezes o paciente fala que apareceu alguma feridinha, alguma casquinha, uma espinha que aparece na pele. Pode acontecer tanto em áreas, o mais comum é em áreas fotoexpostas, né? Que geralmente é o rosto, né? Que a gente expõe todos os dias, braços, mãos, né? O mais comum, 80% dos cânceres vai ser nessa região mesmo de face e pescoço. Mas sim, a gente pode apresentar em outros lugares. Agora, né? a faixa etária, mais a gente pega a praia hoje, vai sentir o efeito daqui a 30, 40 anos. Né? Isso. Geralmente, o principal grupo que vai apresentar câncer de pele, geralmente é a população acima de 50 anos de idade. Sim. Agora, em que casos está indicada a cirurgia? Então, o câncer de pele, assim, existem várias modalidades de tratamento, né? Desde modalidades hoje com uso de tecnologias como lasers, por exemplo, é possível isso, mas assim, o principal hoje indicação de tratamento seria mesmo o tratamento cirúrgico, né? E a cirurgia, ela sempre foi muito bem aceita porque a gente tem resultados excepcionais, acima de 90% de cura, quando ela é bem feita, quando ela é bem indicada, né? Com margens adequadas. Agora, veja como é curiosa a história da medicina, do progresso da medicina. A cirurgia mais indicada hoje de melhores resultados, ela foi primeiro pensada na década de 30 do século passado, por um americano chamado Frederick Moss, não é isso? Correto. E ele, que ainda era estudante de medicina em Wisconsin, ele descobriu que uma técnica que era de exame, primeiro aplicar cloreto de zinco, não é isso? Mas havia problemas, mas de lá para cá, tanto o diagnóstico quanto os meios de intervenção, as lentes dos microscópios melhoraram, o material cirúrgico também teve algum progresso e tal. E em que base, em que funciona, em que base essa cirurgia foi estabelecida? O que o Moss... Então, hoje o que a gente existe, na verdade, assim, existem pessoas em que a gente tem acontecido o câncer de pele e, assim, a gente precisa tratar esses pacientes, deixar esses pacientes curados. O principal, às vezes, a chateação que a gente tem em consultório, às vezes, justamente esses pacientes que fazem recidivas de câncer de pele, ou seja, a lesão aparece de novo, ela não é totalmente curada. Então, o Frederick Moss, ele, em 1930, ele descreveu uma técnica, na época dele, era uma técnica um pouquinho mais rudimentar, né, porque acabava que ele demorava, às vezes, mais de uma semana para dar os primeiros laudos, que seria a ideia, na verdade, de fazer essa cirurgia e, no momento da cirurgia,
cirurgia, você faz a análise da peça, né? Então, isso é interessante porque você, às vezes, num paciente, você quer preservar o máximo possível de pele saudável, mas, ao mesmo tempo, você quer curar esse paciente chegando próximo ao 100%. E a tendência na cirurgia tradicional era fazer uma incisão, cortar e tirar um pedaço de tecido muito maior para você prevenir que a lesão tivesse espalhado, mas aí ele investiu numa, digamos assim, numa procura, numa detecção, capacidade de detectar muito mais com maior precisão e tirar menos tecido, prejudicar menos a aparência da pessoa, inclusive. Perfeito. Então, a gente está falando assim que 80% dos cânceres de pele são nessa região de face e pescoço. E nessa região a gente tem estruturas extremamente nobres, que aqui era a região dos olhos, o nariz, a orelha, a boca. Então, assim, as cirurgias antigas eram cirurgias que são decepações, assim, imagina, você fazia uma retirada muito grande de tecido. E por que não preservar, tirar realmente só o que está doente? Aí, como fazer isso? O Moss fez uma descrição e, lógico, ao longo da evolução da gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, na verdade, a gente evoluiu para o que a gente chama da cirurgia de Moss, né? Que a gente hoje usa o nome do Moss, né? Como foi a primeira pessoa que descreveu essa técnica, mas as nossas técnicas hoje, a gente consegue, às vezes, na cada retirada de fragmento que a gente faz da pele, a gente tem uma análise ali em torno de 10 a 20 minutos, a gente já tem um laudo. Então, aquele laudo que, às vezes, o paciente, às vezes, retira o fragmento de pele, manda para um patologista, às vezes, de um laboratório, e o patologista vai dar esse laudo para você dali uma semana, às vezes 10 dias. Agora é feito na hora. É feito na hora. Dentro da sala de cirurgia, você já tem um resultado, né? Isso mesmo. Então, assim, vai retirando, parece que em fatias, né? Camada a camada, não é isso? Então, isso mesmo. Então, essa técnica, a cirurgia de Moss, a gente consegue fazer uma técnica extremamente sensível, né? Que a gente consegue tirar o mínimo possível de pele, a gente faz a análise da peça no mesmo momento, né? E daí a gente consegue indicar, na verdade, quanto de margem que você daria naquele local. E você consegue ver a peça direitinho, até onde o tumor está caminhando, vamos dizer assim. Então, você consegue ser muito exato. Você tira somente aquela pele que está doente. E a pele saudável se preserva. Aí, dessa forma, a cicatriz fica muito mais tranquila, muito mais suave, e esse paciente realmente fica 100% curado, já que todo o tecido de tumor é retirado naquele momento da cirurgia dele. O senhor tem experiência lá no Hospital Metodista de Houston, no Texas, também em São Paulo, enfim. O senhor, mas na sua formação básica de médico, o senhor fez primeiro dermatologia para depois fazer a cirurgia, não é isso? Isso, correto. Quando o senhor ouviu falar primeiro nessa técnica da cirurgia de Mohs? Então, em Brasília, quando eu fiz a minha formação, né, eu formei, quando eu fiz a minha formação, então, assim, a gente ouvia falar da técnica de Mohs, mas, assim, a técnica de Mohs, ela era pouco difundida no Brasil. Assim, o primeiro cirurgião de Mohs formado que veio trabalhar no Brasil, ele veio em 1990. Então, assim, a gente brinca que até a década de 2000, mais ou menos, nós tínhamos poucos cirurgiões de Mohs. Aí, acho que vale a pena, desculpe interromper, mas vale a pena... Nas leituras que eu fiz para poder lhe entrevistar, eu fiquei sabendo de que os cirurgiões lá nos Estados Unidos resistiam muito. Eles não queriam que os dermatologistas... Primeiro, os cirurgiões não queriam que os dermatologistas fizessem uma intervenção. Era quase uma propriedade só deles. E depois, na própria associação de dermatologia, eles não queriam aceitar a técnica. Foi uma briga muito grande, né? Isso, correto. A dermatologia é uma sociedade que ela nasceu em 1904. A gente é a segunda sociedade do Brasil, né, em termos de idade, mais antiga, né? Então, no começo, até mais ou menos 1985, mais ou menos, os dermatologistas no Brasil eles não aceitavam fazer cirurgias, que eles sabem que a cirurgia deveria ser do cirurgião. Mas, assim, depois a gente viu que, assim, o dermatologista, como ele é talvez o profissional mais habilitado para dar diagnóstico em câncer de pele e fazer o segmento desse paciente, então, assim, fazer as cirurgias de remoção de câncer de pele virou uma questão, assim, que para o dermatologista ele precisa fazer, e hoje a formação do dermatologista é uma formação clínica cirúrgica. Então, o dermatologista ele sabe toda a parte clínica, né, de dar o diagnóstico, fazer o segmento desse paciente, mas, ao mesmo tempo, fazer as conduções cirúrgicas, de fazer a melhor abordagem e buscar a melhor cura para esse paciente. Agora, já na faculdade ou na residência médica, a cirurgia de Mohs, ela é ensinada, ela já pelo menos é comunicada aos alunos? Sim, assim, a gente sempre cita, assim, na época da minha formação, na verdade, a gente citava a cirurgia de Mohs, assim, olha, existe uma técnica, sabe, que é feita no exterior, chama cirurgia de Mohs, né? Ela é incrível porque você consegue dar o diagnóstico e já ver todas as margens cirúrgicas no intraoperatório, né? E, realmente, hoje, assim, eu trabalho aqui em Brasília, no Hospital da Asa Norte, no Agarram, né? Eu sou preceptor da residência médica no Agarram, e lá a gente, os nossos alunos, nossos residentes, eles veem a técnica de Mohs. A gente, eventualmente, a gente não consegue fazer para todos, né? Já que a nossa busca, a gente tem muito público lá. Então, a técnica de Mohs, ela demanda um pouquinho mais de tempo. Né? Às vezes, uma cirurgia convencional, vamos pensar assim, que a gente gastaria, às vezes,
uns 20 minutos, uma meia hora para uma cirurgia convencional, a cirurgia de Mohs ela pode demorar talvez de 2 a 4 horas, porque cada etapa da cirurgia, você tem que fazer a remoção e depois você fica pelo menos uns 20 a 30 minutos para poder fazer a análise dessa peça. Então, ela é uma cirurgia um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais devagar, vamos dizer assim. Então, a gente não consegue oferecer isso, de modo geral, para toda a população que busca. Mas, eventualmente, a gente tem casos específicos. Recentemente, eu tive um caso mesmo de uma criança de 13 anos de idade que ela tinha uma doença que chama dermatofibroma, dermatofibrosarcoma, que é uma doença que a indicação é cirurgia de Mohs. Você precisa fazer a cirurgia de Mohs, senão o corte no paciente vai ser muito grande. Nas faculdades, o senhor já falou que os alunos já têm pelo menos a comunicação de que a cirurgia existe. Como é que foi a sua experiência lá em Houston, no hospital? O senhor já fazia cirurgia de Mohs lá? Então, quando eu comecei a fazer cirurgia de Mohs, eu acompanhei um professor aqui no Brasil, ele por acaso chama até Dr. Eugênio, que é um professor lá de São Paulo, da USP, e daí eu acompanhei ele por alguns meses, fiquei encantado com a técnica, e a gente em Brasília, na época, só tinha um profissional que fazia a cirurgia de Mohs em Brasília. E assim, até hoje, na verdade, a gente deve ter em torno de uns 160, 180 só cirurgiões de Mohs no Brasil. Aí, na época, eu fui tentar ver qual era o melhor centro que existia no mundo, e eu acho que até hoje o maior centro, na verdade, é em Houston, no Texas. Aí, na época, tem o Dr. Leonard Goldberg, eu fiz um e-mail para ele e ele foi muito carinhoso comigo, sabe, assim, de me receber lá. Aí fui para o Texas, ficar com ele um tempo para poder aprender a técnica. E a grande maioria dos cirurgiões do Brasil aprenderam com o Dr. Goldberg. A gente brinca que ele é o papa da cirurgia de Mohs. E até hoje, ele está hoje nos seus 80 anos de idade, o Dr. Goldberg, ele ainda está em atividade, né, ele trabalha ainda em Houston. E daí, no caso, na época, ele foi muito, enfim, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito bacana. E eu fui para lá aprender com ele. E depois eu continuei a minha formação, então, em São Paulo, que o centro maior em São Paulo hoje é a Faculdade de Medicina do ABC, que foi onde eu fiz a minha formação. Hoje, no SUS, do Sistema Único de Saúde, se alguém precisar da cirurgia de Mohs, é acessível? Então, a gente... Assim, quais são as dificuldades que a pessoa enfrenta para conseguir? Então, em Brasília, a gente tem 2 centros que a gente fala que são centros de referência em Brasília de dermatologia. Um deles é o Hospital Universitário, que é o Hospital Federal ligado à Universidade de Brasília, e a gente tem o Agarram, que é da Secretaria de Saúde, né? Que esses 2 centros a gente tenta oferecer a cirurgia de Mohs para alguns casos específicos. A gente não consegue oferecer isso de um modo geral aberto para toda a população, porque a gente tem 1 ou 2 colegas fazendo essa cirurgia nesses locais. E como a gente tem uma demanda muito grande, então a gente não consegue oferecer de modo geral para todos que buscam, na verdade. Às vezes, centros maiores, como, por exemplo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte também, eles conseguem oferecer de uma maneira maior. Eu lembro quando eu estava na minha formação, na verdade, a gente, na época, conversava com os colegas de São Paulo para estar, inclusive, recebendo esses pacientes nossos aqui de Brasília. Porque eles têm, na verdade, um time, um grupo de colegas lá executando esse procedimento de uma forma mais... maior, assim, eles têm uma maior quantidade de volume que eles conseguem estar abrangendo de pacientes. Agora, o senhor falou que há uma demanda muito grande de atendimento das pessoas com câncer de pele. Nesses casos, assim, se for implantar a cirurgia, aumentar a oferta da cirurgia de Mohs, o que precisa? O material é caro, as equipes precisam ser mais numerosas? Hoje no Brasil está acontecendo esse envelhecimento da população, que a gente está tendo uma incidência muito grande. Hoje, para você ter uma ideia, a população acima de 50 anos, a gente fala que 2 em cada 5 pessoas vai ter um câncer de pele. Então, a gente está falando que é um grupo muito grande de pacientes. Lógico que, assim, talvez não são todos os pacientes que precisam da indicação de cirurgia de Mohs. Ainda a cirurgia tradicional é uma cirurgia que a gente faz muito na rede pública de saúde e na rede particular, e a gente tem um resultado muito bom para vários pacientes. Mas existem alguns pacientes que eles têm indicações muito precisas da cirurgia de Mohs. A cirurgia de Mohs, inclusive, a gente tem como se fosse um consenso da cirurgia de Mohs, ele está publicado pela professora Selma Cernia, que é uma professora de São Paulo, e ela publicou esse consenso mostrando quais seriam as indicações mais precisas da cirurgia de Mohs. Aí sim, quando esse paciente ele tem essa indicação, aí qual que é a nossa dificuldade hoje, igual você falou? A gente tem uma dificuldade, na verdade, que assim, a gente tem poucos cirurgiões de Mohs no Brasil hoje formados, né? Talvez eu imagino que seja em torno de 160 a 180 profissionais só no Brasil inteiro. Então, são poucos profissionais, são cirurgiões de Mohs, né, com uma boa formação. E assim, existe uma demanda de tempo mesmo, que às vezes pode ser que enquanto você faria, às vezes, umas 5, 6 cirurgias convencionais, seria uma cirurgia de Mohs, por exemplo. O equipamento cirúrgico e de detecção, de análise
na patologia é mais caro do que o comum, não? É mais caro. A gente exige tanto um equipamento chamado criostato, que é esse equipamento que faz a congelação do material, porque a cirurgia de Mohs hoje, a técnica funciona da seguinte forma: a gente vai pegar esse fragmento que a gente retira do paciente, né? Então a gente faz a cirurgia, retira aquele fragmento, e aquele fragmento ele precisa às vezes ser congelado agora, que a gente usa esse equipamento chamado criostato, que é um equipamento que tem seu custo, talvez hoje ele tenha já em torno de 200, 300 mil reais um equipamento desse, mais ou menos. Mas já existe aqui em Brasília, em vários hospitais, né? Então hoje na rede particular em Brasília, todos os hospitais têm esse equipamento, tá? Mas na rede pública? Na rede pública, eu acredito que talvez o Agarram e o HUB deva ter esse equipamento. Só que realmente esse equipamento ele precisa de um técnico que seja habilitado para operar, ou então o próprio cirurgião pode estar utilizando esse equipamento, tá certo? E sim, ele é um equipamento que ele exige uma manutenção. De tempos em tempos ele exige que se faça a manutenção e existe um custo para essa manutenção e do uso do próprio material que você usa para poder fazer a técnica de Mohs. Exatamente esse equipamento que permite que o corte da pele, digamos assim, seja congelado e examinado na hora da cirurgia para saber até quando precisa evoluir, avançar o cirurgião ou não, né? Isso, perfeito. Esse criostato é justamente o equipamento que a gente utiliza para tanto fazer o congelamento dessa peça na hora, ali em torno de 10 a 15 minutos a gente consegue esse congelamento, e a gente vai fazer o próprio corte no próprio equipamento, né? Esse criostato ele faz os próprios cortes e a gente gera as lâminas. E essas lâminas são, nesse momento, o cirurgião pode estar avaliando essas lâminas para poder definir se já fez toda a retirada do tumor, se o paciente está curado da doença, ou então se ainda existe algum tipo de tumor em determinados pontos. Muitas vezes é uma cirurgia que a gente faz por camadas, por lâminas. Então a gente tira uma lâmina, aí a gente observa, por exemplo, ainda existe tumor em determinado ponto. Às vezes, determinado ponto do lado direito tem um pouco de tumor ainda, então você vai ter que ir lá no paciente, retirar mais um pedacinho para poder seguir até você ter todas as margens livres de doença e o paciente está curado. Agora, existe também, precisa a gente fazer uma diferença entre a cirurgia de Mohs e a cirurgia criogênica, né? A cirurgia de Mohs não é a cirurgia criogênica. Qual a diferença? Então, a diferença da cirurgia é o seguinte: a cirurgia criogênica, geralmente, é uma cirurgia que o cirurgião retira o fragmento e o patologista ele vai examinar como se fosse só os bordos. Ele pega como se fosse 4 pontos, como se fossem os pontos cardeais, e analisa como se fosse alguns pontos cardeais. Ele não analisa toda a peça. Já a cirurgia de Mohs, a gente tem uma análise de 100% das margens. É como se você tivesse uma laranja, a cirurgia de Mohs você vai descascar essa laranja e você vai ver toda essa casca. Cada camada. Isso, cada camada. E a cirurgia por congelação, o cirurgião ele vai ver, na verdade, só como se fossem os pontos cardeais, como se fossem as pontinhas. Então, acaba que ele tem uma perda. Então, assim, se for fazer uma análise comparativa, talvez uma cirurgia por pontos cardeais, você vai ter uma análise talvez de 30%, 20% mesmo dessa margem, enquanto a cirurgia de Mohs vai chegar em 100%. Agora, na sua experiência, o senhor já deve ter algumas histórias para contar, assim, de pacientes que passaram por algum trauma e que poderiam ser prejudicados em sua atividade profissional porque tinham uma lesão mais aparente no pescoço, na face, nos olhos, enfim. O senhor poderia contar alguns casos desses, assim, evidentemente sem identificar, mas as histórias dessas que a cirurgia de Mohs pôde fazer por eles? Não, com certeza. Então, assim, a gente sempre tem a casa, a cirurgia de Mohs, por exemplo, desde, por exemplo, lesões grandes. Eu tenho um paciente, que é um paciente que me procurou, ele trabalhava até na rede de água e esgoto aqui em Brasília, na CAESB, pode falar o nome? Pode. Então, na CAESB, por exemplo, e daí, realmente, ele é um engenheiro ambiental, né, e ele tinha uma lesão, ele era jovem, ele tinha 30 e poucos anos, ele tinha uma lesão em lábio que ele tratava como um herpes simples, e ele buscava tratamento para aquela lesão, e a lesão só crescendo, crescendo. Aí, no caso, ele nos buscou, a gente deve ter já uns 10 anos que ele nos buscou, e a gente fez a biópsia e deu o diagnóstico para ele, que era um câncer de pele, e na época foi uma cirurgia super extensa. Esse rapaz, na época, ele era bem jovem, tinha 30 e poucos anos ainda, e a gente teve a cirurgia de Mohs para ele. Hoje já tem mais de 10, 15 anos que ele fez a cirurgia, ele está totalmente curado, totalmente recuperado, e realmente, quando você olha para ele, o trauma, a cicatriz cirúrgica dele é praticamente mínima. Muitas vezes as pessoas nem sabem muito bem o que aconteceu no lábio dele, na verdade. E era um paciente que, provavelmente, sendo jovem, assim, com muitos sonhos, por exemplo, caso não ele tivesse feito a cirurgia de Mohs, pode ser que ele hoje seria uma pessoa que estaria afastado dos seus trabalhos, talvez ele hoje tem uma família, tem uma esposa, enfim, tem um grupo atrás dele, na verdade. Então, assim, imagina que seria uma pessoa, talvez, que estaria, né, afastada da sua atividade, talvez não teria gerado essa família, enfim. Você vê que abala muito a trajetória de vida pode ser prejudicada por Com certeza. Agora, existe também um outro tipo de câncer que a gente vai ter que falar, que não é, pelo menos não é
recomendável de ser tratado pela cirurgia de Mohs, que é o melanoma. O melanoma ali é um tipo de câncer de pele que é muito mais grave, inclusive. Mas já existem alguns estudos de testar a cirurgia de Mohs para o melanoma também? Isso. A dificuldade do melanoma, assim, a gente tem 3 tipos de câncer de pele que são os mais comuns. Um deles é o carcinoma base celular, o outro seria o escamo celular, o espino celular, que esses 2, eles representam mais ou menos uns 95% a 96% dos tumores. E a gente tem o melanoma. O melanoma ele responde mais ou menos em torno de 4% só das lesões de câncer de pele. A dificuldade técnica do melanoma é porque a gente, quando faz a congelação, a gente não consegue enxergar muito bem até onde essa doença do melanócito, na verdade, está atingindo. Então, existem hoje técnicas que a gente não cora o melanócito. A gente cora, na verdade, como se fossem as células que ele inflama. Que a gente fala que a gente cora os linfócitos, seriam as células do corpo que tentariam fazer esse bloqueio da doença do melanoma. Então, aí é uma técnica bem mais demorada. Para você ter ideia, enquanto a gente faz uma cirurgia de Mohs para um vaso celular, você consegue fazer essas lâminas, às vezes, em 15 minutos, 20 minutos. O melanoma vai demorar mais de 1 hora e meia, porque você precisa corar, na verdade, um outro tipo de célula e você usa um outro equipamento, que é um equipamento que vai usar como se fosse uma energia elétrica para poder fazer a coloração dessas lâminas. Então, são lâminas mais caras e os corantes também são mais caros. A gente tem uma técnica que a gente usa mais para aqueles melanomas em áreas extremamente sensíveis, assim, talvez pálpebras, assim, áreas extremamente sensíveis que a gente realmente tem que preservar. Na verdade, o melanoma é muito menos, incide muito menos proporcionalmente à população. São muito menos casos do que os cânceres de pele do baso e o espino celular, correto? Isso, correto. E ele também é muito mais grave, porque ele tem uma capacidade de se disseminar pelo organismo da pessoa, né? Mas, enfim, já existem estudos para que se aplique a cirurgia de Mohs aí, né? Agora, doutor, a gente sempre tem que falar em 2 coisas. Primeiro, a capacidade do SUS incorporar no tratamento a cirurgia de Mohs. O que falta para isso e se isso é recomendável? Sim. Então, a gente está falando hoje dos tumores de pele. Bom, os tumores de pele, a gente está falando que 30% de todos os tumores são tumores de pele. Então, a gente tem, uma infinidade de pacientes que aparecem todos os anos. E essa população está envelhecendo. E a população, ela quer ver com qualidade. Porque, às vezes, é muito chato a pessoa envelhecer e ela ficar com alguma deformidade em face, às vezes até um defeito. A gente falou do paciente meu da lesão na boca, mas a gente tem pacientes, às vezes, com lesão em pálpebra, lesão em orelha, por exemplo, lesão em nariz. Essa pessoa, ela não quer ficar deformada e ela quer ficar curada, né? Então, assim, hoje, às vezes, a gente tem a rede do SUS, né, que funciona muito bem, mas a gente precisa realmente estar incorporando tecnologias, né, e ao mesmo tempo formando profissionais. Aí, talvez hoje, uma dificuldade que a gente tem, realmente, o custo da saúde, ele é um custo alto, mas ao mesmo tempo que eu vejo na minha formação, é que assim, quando a gente forma bem os profissionais, a gente fala que a saúde, ela fica até barata, porque o profissional bem formado, ele faz o diagnóstico correto, o tratamento correto, e isso acaba sendo econômico, então, para o sistema de saúde e para o governo, vamos dizer assim, né, para o sistema nosso de impostos, vamos dizer assim, né? Ou seja, não se trata de uma doença rara que se tem que gastar milhões em um medicamento que experimental não. Ainda é viável e se formar equipes, se destinar uma parte do orçamento para investir na cirurgia de Mohs, o senhor acha que é possível? Com certeza, absoluta. Eu acredito que hoje, se a gente envolver equipes para isso, a gente pensar que você formar profissionais que estejam realmente interessados, querendo trabalhar na rede pública, atender essa população que precisa tanto desses profissionais bem formados, com certeza a população vai ficar muito mais saudável e muito mais feliz, com certeza. Agora, doutor Eugênio, vamos àquela parte da receita, da prescrição. Que cuidados a pessoa tem que tomar com a pele e o que o senhor aconselha em termos assim, de protetor solar, em termos de fatores, enfim? Então, hoje assim, a gente falou então que o principal fator predisponente então do câncer de pele seria as queimaduras solares e a exposição ao sol. Então, quais seriam os cuidados que o paciente tem que ter, né? A população precisa entender que assim, o uso de filtro solar hoje, principalmente a população que está envelhecendo, se antigamente, vamos pensar assim, década de 70, a gente falava que a população viveria talvez até os 50, 60 anos de idade. Hoje a população brasileira está chegando acima dos 80, 85, 90 anos. Então, a gente precisa cuidar dessa pele. Então, o uso de filtro solar e principalmente o ideal é que você aposte em filtros solares com fatores acima de 50 mesmo. Eu sei que vai existir, assim, o fator solar acima de 30, FPS acima de 30, ele já faz uma boa proteção. Mas a nossa dificuldade, às vezes, é a quantidade de filtro solar que a pessoa passa. Tem que repor também. Tem que repor. Então, qual seria a orientação? O ideal é que esse paciente, quando ele for fazer exposição solar, ele use um filtro solar pelo menos 30 minutos antes dessa exposição, né? Porque o filtro solar, para ele poder aderir bem nessa pele, na verdade, e faça uma reposição a cada 2 horas. Principalmente a população que é mais sensível a isso. Aí, quem seria essa população? A população mais sensível
câncer de pele é a população realmente que tem a pele mais clara, né, olhos claros, pacientes ruivos, é muito comum acontecer isso em pacientes pessoas ruivas, e os pacientes, às vezes, que têm antecedentes familiares. É muito comum a pessoa conta, às vezes, olha, meu pai teve câncer de pele, minha mãe teve câncer de pele. Então, assim, fazer essa prevenção usando o filtro solar, chapéus, essas roupas com fotoproteção também, isso é essencial, principalmente nos momentos de lazer, né, de exposição solar, e os trabalhadores que trabalham ao sol, hoje até as empresas, elas são obrigadas a fornecer filtro solar para esses trabalhadores. Será que elas estão cumprindo isso mesmo, estão fornecendo, ou é preciso que o Ministério do Trabalho vá lá fiscalizar? Olha, eu acho que sempre é bom o Ministério do Trabalho fiscalizar, né? Mas assim, o que a gente observa aqui em Brasília, pelo menos as empresas públicas... Às vezes o próprio trabalhador é indisciplinado, não gosta de passar, também tem isso, né? É, tem isso. Às vezes o principal queixa dos pacientes que não usam filtro solar, eles falam que é a cosmética do produto, né? Eu sei que hoje está mudando muito isso, porque a gente está tendo vários e vários produtos. Mesmo essa turma, às vezes, que gosta muito de esporte, assim, várias cidades no Brasil, muitas pessoas gostam de se expor ao sol por esporte, que é corridas, caminhadas, bicicleta, né? Tem vários esportes hoje que são esportes que a pessoa se expõe ao sol e a pessoa precisa cuidar muito dessa pele, que talvez são esses atletas, vamos dizer assim, né? Eles são pessoas que vão provavelmente apresentar o câncer de pele. Então a gente vê hoje vários tipos de filtros solares, que é aquele em bastão, por exemplo, que facilitou. Hoje tem filtro solar em spray, que é muito bom. Inclusive, hoje em dia existe até shampoos, cremes com spray que você pode aplicar no cabelo também. Pacientes são calvos, por exemplo, ou então um cabelo um pouco mais ralo. É assim, usar o filtro solar é importante. E hoje uma tecnologia que eu recomendo para todo mundo usar são essas roupas com fotoproteção. Existem várias marcas, tanto marcas estrangeiras, acho que essas indústrias hoje que vendem material esportivo, elas vendem muito esse tipo de roupa. E assim, eu mesmo uso quando eu estou com os meus filhos, enfim, expondo em atividades esportivas com eles, finais de semana, e recomendo demais usar, porque isso facilita muito e evita essa queimadura solar. Doutor Eugênio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Acredito que foi muito útil a sua entrevista para que os telespectadores se orientem a tomar cuidado com a pele, né? Com certeza. A pele é o maior órgão do corpo humano, então a gente precisa preservar ela e, afinal, a beleza da pele é super importante para a gente cultivar essa nossa autoestima e a nossa alegria. Obrigado mais uma vez. Prazer, Paulo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.